Boa tarde, professores e professoras da Rede Municipal de Araucária, especificamente os professores da Escola em Tempo Integral, né? Estamos aqui para mais um momento de formação. Eu, Milane, como assessora pedagógica das escolas em tempo integral, e a Vanderlei. Boa tarde, professores e professoras da escola em tempo integral. É com grande prazer que a gente vem para a terceira formação, né, da escola em tempo integral, educação integral e as práticas pedagógicas integradas. Eu me chamo Vanderleia, atualmente estou agora como coordenadora das escolas em tempo integral e é com grande alegria que a gente vem para essa terceira formação aí, junto com a Milane aí, apresentar uma prática integradora aí para vocês. Essa terceira formação, ela vem num formato diferenciado, né? Uma educação à distância, devido à falta de agenda mesmo, para a gente colocar essa terceira formação. Então, com a questão do teletrabalho, com a questão da organização das formações que vem ocorrendo, a escola em tempo integral, neste momento, neste mês de referência de agosto, será ofertado a educação à distância, né? Hoje, essa formação ela vai ser organizada com um momento cultural breve, uma discussão sobre educação integral, sobre o planejamento, e apresentaremos uma proposta, então, de uma estratégia diversificada da questão de jogos de percurso como ferramenta pedagógica. Lembramos que essa formação, ela, né, ao final da formação, haverá, então, um link de presença e também para certificação. Então, é bem importante vocês participarem de toda essa formação e, ao final, entrarem no link e registrarem a presença. Como proposta do Momento Cultural, nós trazemos para vocês uma pequena animação, é um desenho animado, mas que a proposta é trazer para o nosso dia a dia a reflexão, a problematização, né, sobre modos de ensinar e aprender no cotidiano da escola. Após, então, o vídeo, vamos refletir um pouquinho. Hoje, as crianças de hoje são muito curiosas, né? Mas elas aprendem de maneiras diferentes. Então, nós precisamos proporcionar, né? A gente verifica ali no vídeo que ele inicialmente tentou um primeiro método, mas ele foi, através da observação, verificando que não dava, né? Ela não estava conseguindo aprender. Então, ele, através da observação, ele começa, né, a entender que ela aprende de uma maneira diferente. E assim são os nossos estudantes lá na escola, né? Cada criança aprende de uma maneira diferente. Então, cabe a nós observar como esse sujeito aprende. Então, nós vamos discutir um pouquinho, refletir sobre a escola em tempo integral, né? Então, essas discussões que a gente traz, as problematizações que a gente tem apresentado, ela sempre está embasada na legislação, né? Então, nós temos uma legislação que ampara a escola em tempo integral com essa proposta de uma educação em tempo integral. Formação passada, nós discutimos, né, o que Miguel Arroyo traz sobre uma escola em tempo integral, que não é somente a ampliação da carga horária dessa escola, mas uma proposta de desenvolvimento total na integridade do educando do estudante, né? Então, nós temos agora, bem fresquinho, a questão da resolução número 7, de 1º de agosto de 2025, do MEC, que traz toda a diretriz operacional nacional para a escola em tempo integral, né? E converge com essa discussão que a gente já tem mantida no município a respeito de uma educação em tempo integral. Então, agora eu convido a Vanderleia para conversar um pouquinho, né, para a gente pensar nessa proposta, que a escola de tempo integral, ela não é uma escola com mais horas, é uma escola com mais sentido. E como que a gente coloca isso na prática? O que a gente pode problematizar e pensar a partir disso? Então, vamos analisar então a citação de Miguel Arroyo, na primeira parte, onde ele diz: a escola de tempo integral não é uma escola com mais horas. Temos que refletir e pensar que essa escola, né, com mais tempo, não é para fazer as mesmas tarefas, são, né, as mesmas atividades, para ter mais conteúdos. Esse mais tempo é para ser usado com intencionalidade, né? Para aprofundar essas aprendizagens e formar sujeitos completos, integrais, né? Isso reforça a questão da educação integral em tempo integral, que é o propósito, né? Essa qualidade da aprendizagem.
O que nós queremos desenvolver no estudante, né? É uma escola de sentido. Queremos aí que o estudante tenha o desenvolvimento intelectual, tenha experiências, vivências significativas, né? Cria a própria autonomia, seja protagonista da sua aprendizagem. Então, é isso que a Arroio vem nos trazer, né? Não podemos ter uma escola de tempo integral com mais tempo sem ter uma intencionalidade. Precisamos dar sentido a tudo que o estudante vai aprender numa escola em tempo integral. A política de educação integral, ela está centrada no estudante, né? Na garantia de que todos e que cada um dos estudantes possa aprender. Para isso é fundamental entender que o estudante ele é multidimensional, né? Uma política de educação integral precisa atuar em relação a cada uma dessas dimensões. Então, em relação, por exemplo, à questão da dimensão física, né? Que o estudante possa desenvolver o seu próprio corpo, a sua relação do seu corpo com o espaço, do autocuidado, do desenvolvimento físico, a dimensão emocional, afetiva, né? A gente só aprende aquilo que nos afeta, que faz sentido, tem que criar vínculo, tem que ter pertencimento. Então, essa questão precisa ser considerada numa política de educação integral. A outra dimensão é a dimensão cultural. Esse estudante precisa ter uma ampliação de repertório, de capital cultural, mas precisa também ter reconhecido as suas referências culturais, que são do seu contexto, da sua família, do seu território. Isso tudo marca e determina a trajetória desses estudantes. Tem a dimensão intelectual, né? Que a gente possa garantir ampliação de repertório, de linguagens, dos conhecimentos científicos, da matemática, da literatura, que todo esse conhecimento seja oferecido para os estudantes. E a dimensão social, que diz o exercício da cidadania, da participação, da relação que esse estudante desenvolve com os outros. Então, todas essas dimensões precisam ser trabalhadas para a gente poder garantir o desenvolvimento integral do estudante. A educação integral, ela tendo como pressuposto a multidimensionalidade dos sujeitos, né, que os sujeitos precisam ter condições para se desenvolver em todas as dimensões da experiência humana, ela considera que a escola sozinha jamais será capaz de dar conta disso, né? Isso é um pressuposto da educação integral. Então, o currículo da escola não deve ser um currículo que busca dar conta de todas as dimensões, mas que busca colocar a escola no centro de uma articulação com os outros agentes com os quais os estudantes se relacionam, como os agentes do território, a família, para que aí sim se criem as condições para o desenvolvimento integral deles. Isso significa que a escola vai considerar o bairro e a cidade como campo de pesquisa. O seu currículo vai ser construído a partir do lugar onde a escola está. A escola vai se perguntar: eu estou aqui nesse lugar, nesse território, que papel eu devo desempenhar aqui? E para isso eu preciso conhecer esse lugar. E quem vai conhecer esse lugar são os próprios estudantes. O currículo todo da escola se desenvolve a partir daí, com pesquisas que os estudantes fazem sobre todas as questões do território. E a partir daí o currículo vai se desenvolvendo. E também itinerários formativos que se constroem no território, por meio de parcerias da escola com outros equipamentos do território, considerando todas as oportunidades que o território pode trazer para o desenvolvimento dos estudantes. E também tem que garantir que esse aprendizado seja sempre significativo. E isso deve considerar, primeiro, que cada estudante é um. Então, o currículo da escola tem que ser construído de forma a possibilitar que, a partir dos seus interesses, do seu ritmo, do que gosta, do que tem maior interesse naquela fase, o estudante possa desenvolver, passando, obviamente, por todas as questões que o currículo propõe, no seu tempo, de acordo com o seu ritmo, com o seu estilo de aprender, e que haja no currículo condições para que o estudante seja acompanhado pelos seus professores de forma personalizada e ele também possa experimentar o processo de aprender e de se desenvolver, né? Muita experiência, muita mão na massa, tudo isso faz parte das características do currículo da educação integral.
acordo com a resolução, né, do MEC de 1º de agosto, eu peço licença para destacar a leitura aqui do 2º parágrafo que diz assim, ó, a educação integral, em tempo integral, assegura o desenvolvimento integral dos educandos em seus aspectos cognitivos, físicos, emocionais, sociais, éticos, culturais e ambientais. Né? Dentro dessa proposta de garantir um desenvolvimento integral dos estudantes, a gente traz a problematização, como é que o professor está pensando, como é que o professor está articulando o seu trabalho pedagógico na escola, visando o desenvolvimento pleno desse educando. Lembrando que essa ação pedagógica não deve partir somente do professor, mas sim, né, da articulação com a equipe gestora, com a mantenedora, com todos os responsáveis por esse desenvolvimento integral dos estudantes. Então, como é que a escola organiza seu tempo e seus espaços? Porque quando a gente fala, né, de uma ampliação de carga horária, de uma ampliação de propostas, a gente precisa ter bem claro qual é a intencionalidade de cada prática pedagógica, em cada espaço, em cada ambiente, desde a chegada do estudante, né, ali, num determinado período até a sua saída. Em todos os lugares que ele transita, em todos os momentos que ele esteja na escola, qual é a nossa intencionalidade? Convido vocês a observarem as imagens, né? E essas imagens são bem provocativas, né? Primeiro, quais as atividades estão sendo apresentadas? Dá para perceber, né, através das imagens, que são jogos, né? Esses jogos não são jogos apresentados em sala, e sim fora da sala, que a proposta que nós temos de uma educação integral é tirar realmente essas crianças de dentro da sala, desemparedar elas e trazer para o ambiente externo ali da escola, para outros locais, outros espaços. E com esses jogos, né, as crianças vão desenvolver quais aprendizagens? Elas vão se desenvolver tanto a questão motora, né, ali a gente percebe as crianças deitadas, né, a gente vai desenvolver as habilidades socioemocionais, autonomia, né, a iniciativa da criança, a criança vai poder explorar esse ambiente. Então, a aprendizagem vai se tornar muito mais significativa e prazerosa a partir do momento que a criança está ali vivenciando esse jogo. E a área externa é um local, um espaço adequado para essa aprendizagem. Então, vamos explorar, né, quais as atividades, como colocado nas imagens, o jogo. Então, para a gente pensar um pouquinho, né, sobre o planejamento. O planejamento na educação em tempo integral evidencia-se como um processo voltado para a organização de ações que possibilitem a efetivação dos objetivos educacionais. Lembrando que na nossa rede nós temos o referencial curricular que embasa todo o nosso planejamento, mas que é necessário que o professor articule, planeje todos os tempos e espaços, né, todo o seu plano de aula a partir do referencial curricular. Bem como o projeto político-pedagógico da escola também é importante em consideração na hora que você vai fazer seu planejamento. Pensando que quando a gente visa o desenvolvimento integral do nosso estudante na escola em tempo integral, é necessário prever a articulação entre cuidar e educar em todos os momentos da escola. Continuando a leitura ali, especificamente o planejamento que aborda as práticas educativas deve possibilitar ao professor uma forma integrada de organizar os conteúdos e a metodologia utilizada para trabalhá-los, considerando as dimensões, tempo e espaço, favorecendo possibilidades de organizar as práticas pedagógicas desenvolvidas. O que a gente vem a refletir nesse sentido? Que planejar, né, planejamento é um ato profissional, ético e político, e é ele que ajuda, né, o professor a ter com clareza os seus objetivos de aula, né? Quando a gente realiza o planejamento, a gente consegue garantir a intencionalidade pedagógica, né? Organizamos os tempos, os espaços, os recursos para desenvolvimento das nossas aulas e também nós valorizamos a diversidade dos estudantes, né? Então, é um processo, né? Precisamos aí das práticas educativas, mas para que ela se efetive, precisamos aí organizar o nosso planejamento. Falando um pouco mais sobre o planejamento de ensino, né? Na perspectiva da educação integral,
a organização curricular, ela pressupõe o acesso do estudante a todas as áreas do conhecimento, de maneira articulada e permanente, rompendo com a fragmentação das disciplinas e dando sentido aos conteúdos, a partir das questões trajetórias, experiências e das relações dos sujeitos envolvidos nos processos educativos. Um plano de aula é criado a partir da concepção de educação integral, parte de uma definição de intencionalidade, como já foi comentado anteriormente, de uma organização dos conteúdos, escolhas de diferentes metodologias e avaliação através de registros a longo prazo. Então, tudo isso envolve um planejamento de ensino, né? Onde a gente vai ter que romper com essa questão da fragmentação, é essa disciplina, sim ter a intenção de ser uma formação integral. Então, pensar o planejamento nessa proposta de educação integral é pensar o planejamento considerando o papel social da escola, né? Que é a transmissão intencional e sistematizada do saber científico. Ao planejar, né, o professor, a professora deve ter claro que não é apenas mais tempo na escola, mas precisa garantir ao estudante a apropriação do conhecimento nas diferentes áreas do conhecimento. Planejar para uma educação integral é considerar a escola para além de um espaço de confinamento e de acúmulo de atividades, né? É considerar a escola como um território de proteção, de experimentação, na garantia das múltiplas dimensões da vida. É preciso pensar no planejamento o lúdico, o artístico, o comunitário, o político, o nutricional, né, integrado a um projeto político de educação integral, visando o pleno desenvolvimento dos nossos educandos. Então, para desenvolvermos um processo de ensino-aprendizagem dentro dos princípios da educação integral, nós, enquanto educadores, vamos ter que oportunizar múltiplas e diversas estratégias. Lembra um pouquinho aí do vídeo da marcha do urso, né? Onde o urso, ele desenvolve ali, tenta de várias estratégias. Primeiramente ali o caderninho, depois ele mostra, depois ele, né? Ele usa de várias estratégias para que ela consiga aprender. Assim é lá na escola, né? Nós precisamos oportunizar diferentes e múltiplas estratégias, porque nem todos os estudantes aprendem da mesma forma. Então, cabe a nós, educadores, né? Oportunizar esses estudantes novas estratégias para que ocorra o ensino-aprendizagem. O educador, ele poderá diversificar. O que seria essa parte de diversificar? Então, usar diferentes metodologias, como eu já expliquei, explicações, né? Rodas de conversa, jogos, projetos, experimentos, atividades individuais, coletivas, em duplas, oferecer desafios para o estudante e aumentando aí o grau de complexibilidade conforme o tema, né? Variar, então, com diferentes recursos, livros, materiais recicláveis, músicas. Então, variar também os recursos influencia muito nesse ensino-aprendizagem. Conforme nós tínhamos organizado, né, inicialmente questionamos, problematizamos e refletimos um pouquinho da educação integral nas escolas de tempo integral. E agora a gente traz uma proposta diversificada do uso do jogo de percurso como ferramenta pedagógica, integrando currículo e ludicidade no tempo integral das escolas. Então, ao propor essa estratégia, a gente entende que pode atender... pode ser utilizado em diferentes práticas pedagógicas, em diferentes atividades curriculares no cotidiano da escola. Então, a nossa proposta, né, que apresentamos hoje para ser contemplado no seu planejamento, independente da atividade curricular ou macrocampo, né, ou a área do conhecimento, é o jogo de percurso como uma ferramenta pedagógica. Mas o que é um jogo de percurso, né? O jogo de percurso é um tipo de jogo de tabuleiro, onde o objetivo geral, principal dos jogadores, é fazer com que uma peça percorra um caminho pré-determinado no tabuleiro, desde um ponto de partida até um ponto de chegada, superando obstáculos e aproveitando vantagens pelo caminho. Então, é nesse sentido, nós podemos usar o tabuleiro mesmo,
com peças pequenas, pode ser a partir do corpo do estudante, o estudante sendo uma peça em movimento. Então, são propostas para você, já são algumas provocações para serem utilizadas no seu planejamento. Para além da proposta lúdica, né, promovendo uma aprendizagem significativa através de uma brincadeira, de um jogo, é possível pensar no desenvolvimento de diferentes habilidades, desde a elaboração do jogo até a sua prática. Então, podemos considerar as habilidades cognitivas, pensando no raciocínio lógico e estratégico, na resolução de problemas, questão de atenção, memória, leitura e interpretação de texto, concentração, né? As habilidades sociais e emocionais, pensando na tolerância à frustração, a espera pela sua vez, a questão das regras e instruções de jogos, né? A interação social e comunicação. Habilidades motoras, né? Coordenação motora fina, desenvolvimento de pinça em pegar peças pequenas, ou em relação ao seu corpo, aquilo que está sendo proposto, a caminhar à frente, atrás, noções topológicas, a questão do pensamento crítico, da criatividade. Então, são várias habilidades que podem ser, né, possibilitadas através do jogo enquanto uma ferramenta pedagógica. Como a Milene já comentou, trazemos como proposta integradora os jogos de percurso, né, para vocês terem uma noção aí e trabalharem, né, nos diferentes macrocampos, né, a possibilidade de uma prática pedagógica onde dá para envolver todos os macrocampos da unidade. Então, inicialmente, né, iniciar com uma roda de conversa, para saber quais jogos as crianças conhecem, né, aquele levantamento de ideias. Se esses jogos que eles conhecem têm regras, se tem objetivo, né, o tipo de jogo. Então, fazer uma roda de conversa para vocês saberem o que as crianças já sabem sobre jogos de aprendizagem. Após a conversa inicial, nós vamos apresentar exemplos de jogos, né, com temáticas educativas para os estudantes, mostrando os objetivos desses jogos, né? A ausência desses jogos que abordem uma determinada temática. Então, vai ter que focar em alguma temática para produzir esses jogos. E a partir do momento que se coloca, né, esses jogos com objetivos, a própria criança pode vir a desenvolver esses jogos produzindo esses jogos. Que nunca tem um jogo. Então, após a problematização, vem a questão da instrumentalização, que é a leitura de regras de diferentes jogos, as estruturas dos tabuleiros, a criação de perguntas e desafios temáticos. E esse trabalho pode ser desenvolvido com os estudantes, né? Levar eles a criarem esses jogos, né? Eles criarem regras para esses jogos. E em cima, né, de perguntas e desafios temáticos. Quando se fala em temáticos, pode ser na temática daquele momento que o professor está trabalhando. Isso vai desenvolver, né, no estudante essa questão do trabalho aí coletivo, de desenvolverem um trabalho juntos, e após os estudantes podem estar fazendo troca desses jogos e um jogando, né, o jogo que o outro produziu. Então, a aprendizagem se torna muito mais significativa quando esse processo ocorre. Utilizar o jogo de percurso como ferramenta pedagógica, né, contemplado no seu planejamento, é possível, através do jogo, proporcionar a nossos estudantes o conhecimento científico, né, o estudante, ao buscar estratégias e resolução de problemas, ele reelabora o seu pensamento, e o jogo também pode levar o estudante a interpretar e intervir a sua realidade. Através dos jogos, os estudantes adquirem conhecimentos sistematizados durante, né, desde a elaboração até a execução dos jogos. São apresentados conteúdos sistematizados e contextualizados. Os desafios dos jogos instigam o pensamento crítico e a reflexão sobre temas relevantes. Então, o uso do jogo do percurso, ele traz a perspectiva de uma aprendizagem significativa aos estudantes, utilizando-se da ludicidade.
Então, nesse momento, agradecemos a atenção de todos e todas. Sabemos que a distância não tem a interação que gostaríamos de ter, né, com a confecção dos jogos de percurso, que era uma proposta, mas esperamos que tenhamos contribuído para a formação de vocês nesse momento. Então, muito obrigada por terem ficado conosco até aqui. Gratidão, né? E relembro a vocês que será necessário que entrem no link para poder validar a participação nessa formação e também para processos de certificação. Então, novamente, meu agradecimento, né? Obrigada, Milane, por ter ajudado nessa formação e contamos com vocês aí com propostas de jogos de percurso aí para o próximo encontro que teremos. Ótimo!